Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Na continuidade dos estudos da arquitetura organizacional, hoje nós vamos falar um pouco sobre estruturação. Você ainda não é assinante do canal, gosta dos nossos conteúdos, aprecia os nossos conteúdos, por favor se inscreva. Você que é inscrito, verifique se a inscrição continua válida. Deixe seu feedback após o vídeo, deixe seus comentários. Tudo isso é importante para que o canal do YouTube identifique a relevância do nosso trabalho e divulgue o vídeo a mais pessoas. Aí você também pode colaborar divulgando o link do canal ou o link do vídeo a todos os seus contatos. Vamos então, após a vinheta, conhecer um pouco sobre estruturação dentro do estudo da arquitetura organizacional. Vamos iniciar relembrando um conceito de estrutura organizacional que nos é apresentado por Oliveira. Estrutura organizacional é um instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, objetivando o alcance dos resultados estabelecidos pelo planejamento das empresas. Dentre os objetivos da estruturação, quais são os principais objetivos? Aproveitar a especialização. Aproveitar o conhecimento que as pessoas têm, que são comuns, e dar um maior aproveitamento desse conhecimento, normalmente colocando-as numa mesma área. E aí essa troca de conhecimento sobre aquela área que eles têm vai fazer com que haja uma maior produtividade e um desenvolvimento maior do conhecimento. Maximizar os recursos disponíveis, obter o máximo de resultado com os recursos que estão disponíveis. Melhorar a qualidade do controle. Melhorar a coordenação, fazer com que a coordenação dos trabalhos, das atividades, tenha mais efetividade. Descentralizar, e é lógico, descentralizar, desde que as capacidades das pessoas que estarão recebendo essas responsabilidades estejam adequadas a essa responsabilidade, e aí sim nós temos a possibilidade da descentralização, fazendo com que as decisões na distribuída se tornem mais ágeis, se tornem mais adequadas. Integrar o ambiente e a organização. Integrar o ambiente em que a organização opera, em que a organização atua, com as atividades da organização. E reduzir conflitos. Fazer com que o nível de conflitos dentro da organização, através da estruturação, seja o mínimo possível. Os tipos de estrutura organizacional são resultados das formas de departamentalização que foram utilizadas. E o que é departamentalização? Departamentalização é o agrupamento de acordo com os critérios específicos de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e equipamentos em unidades organizacionais. Para que a departamentalização seja a mais eficaz possível, nós temos que seguir alguns princípios. Um dos princípios é o princípio de maior uso. Esse princípio nos diz que a área que mais uso fizer de uma atividade deve, então, estar com essa atividade sob a sua jurisdição, dentro da sua área. Princípio de maior interesse. Esse princípio nos diz que a área que tem mais interesse tenha a atividade pela qual ela tem o interesse. Então, se uma determinada área
tem o interesse, uma necessidade de ter relações mais diretas com determinada atividade, então essa atividade deverá estar dentro dessa área. Depois nós temos o princípio da separação do controle. As atividades de controle devem ser independentes das atividades controladas. E na forma que eu vou, da maneira como eu vou fazer a departamentalização, eu vou procurar manter as áreas de controle de uma execução qualquer, independente daquilo que vai ser controlado. O princípio da supressão da concorrência. Para evitar a concorrência dentro da organização, a concorrência normalmente não é sadia dentro da organização, não é sadia para a organização, então se deve agrupar as atividades correlatas dentro da mesma área. Aí nós temos o princípio da diferenciação. Atividades diferentes devem ficar em áreas separadas. Veja, é justamente o contrário do princípio anterior. Atividades correlatas na mesma área, atividades diferentes em áreas separadas. Por quê? Para que não haja desgaste tendo que administrar atividades diferentes. Administrando atividades que são semelhantes, eu tenho uma eficiência maior. Princípio da integração. Quanto mais as atividades forem integradas, maior a razão de estarem na mesma área. Quais são as relações formais na estrutura organizacional? Nós podemos identificar as principais relações formais como, primeiro, a autoridade de linha ou hierárquica, que representa as relações de chefias e subordinados, chefia e subordinação. Uma outra relação formal é a relação de assessoria. É uma relação de apoio e aconselhamento, quando a chefia está sobrecarregada ou tem que decidir sobre assuntos especializados que ele não tem um domínio completo sobre esses assuntos. Outra relação formal é a de autoridade funcional. Autoridade confiada a determinada pessoa para estabelecer critérios e normas que dizem respeito a um grupo específico de atividades. Outra relação formal é a autoridade de fiscalização. Autoridade que zela pela observância de um conjunto de regras, verificando se a execução está sendo de acordo com o regulamento e normas. Então, aqui entra aquele princípio do controle, As áreas de controle, fiscalização, elas devem estar separadas daquilo que vai ser fiscalizado ou controlado. E a relação formal de prestação de serviço. É a unidade organizacional que presta serviço a outra unidade organizacional sem estar a ela subordinado. Normalmente, todas as atividades de apoio, as atividades meios dentro da organização vão estar dentro dessa relação de serviço. Aqui está a bibliografia que nós utilizamos para embasar este conteúdo. Aqui está também a frase que nós escolhemos relativa a este conteúdo. Agora é a hora de deixar seu feedback, positivo ou negativo, deixar os seus comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.